A filosofia é um estudo que busca responder às perguntas dos seres humanos. Na Grécia Antiga, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo ocidental. Ele construiu um pensamento sistemático baseado na razão e na lógica, que influenciou outros pensadores como Sócrates, Aristóteles, Platão, Nietzsche e Foucault. O professor Marcelo Carbone Carneiro fala sobre a epistemologia, área da filosofia que estuda o conhecimento humano sobre as coisas. O Ciência Sem Limites começa agora. Como vocês puderam ver na abertura, o assunto de hoje é filosofia. O Ciência Sem Limites está no ar. E para falar sobre este assunto, ao nosso lado está o professor Marcelo Carbone Carneiro, pertencente ao Departamento de Ciências Humanas da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru da Unesp. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Eu que agradeço a oportunidade de explorar esse tema muito interessante aí, conforme vamos debater aqui, né? Para quem está nos vendo, pode até estranhar, né? Porque o Ciência Sem Limites traz pesquisas nas mais variadas áreas, seja na área de humanas, biológicas e exatas. Neste caso, nós não vamos para laboratórios, porque filosofia também é um assunto extenso de pesquisa, né, professor? Sem dúvida. A filosofia, vamos dizer assim, é a madre e mãe de todas as ciências, né? Então ela surge lá no final do século VII, VI a.C. E ela, vamos dizer assim, foi a que constituiu esse tipo de conhecimento que nós conhecemos hoje por ciência, né? Tá. Nós vamos explorar a filosofia, para quem está nos vendo vai entender o que é filosofia até nos dias atuais. Claro. E é objeto de pesquisa. Mas antes de entrarmos no tema, basicamente, nós queremos saber um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Tá, eu fiz a licenciatura em filosofia, né? Sou graduado em filosofia pela Unesp de Marília. Fiz o mestrado e doutorado também lá e livre docência em filosofia. Fiz também um pós-doutorado na Universidade de Genebra, na Suíça, né? 2 pós-doutorados, na verdade, né? Em Genebra, na Suíça, pesquisando temas, né, que envolvem a questão epistemológica ou a questão do conhecimento. Então, E desde então o senhor nunca mais parou de estudar filosofia? sim, desde o início da graduação, os meus estudos são sobre filosofia e sobre temas na filosofia, né? Dado que a filosofia envolve vários campos, né, de conhecimento, eu me dediquei a alguns deles de forma mais específica, né? Perfeito. Além da graduação na FAAC, aonde mais o senhor ministra aulas? Não, só na graduação, na FAAC e a pós-graduação dentro da Unesp, na UFC, né? Ah, perfeito. O senhor está também no programa de pós-graduação? Sim, de Educação para a Ciência e atuo numa linha de pesquisa que é História e Filosofia da Ciência e Ensino de Ciências, né? Trabalhando com filosofia da ciência, mais especificamente, e vendo na formação, né, dos alunos de Química, Física, Biologia, das ciências particulares, a discussão epistemológica ou de filosofia da ciência com esses alunos. Perfeito. Para quem está nos vendo, o professor está como vice-diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Conta para a gente as suas atividades na vice-diretoria, além de que a FAAC tem tradição de eleger o vice. Provavelmente o senhor vai ser o próximo diretor da FAAC. Aí depende da consulta à comunidade. Claro, mas tem tradição, né? Tem unidades que não têm tanta tradição como a FAAC sempre teve. Sim, né? Nós estamos 2 anos de gestão, né? Eu e o professor Nilson, que é o diretor. O vice-diretor cuida mais dos assuntos ligados à permanência estudantil, extensão universitária, né? Eventos. Então, o vice-diretor tem uma função mais específica. Claro que nós temos uma gestão bastante compartilhada, mas a função mesmo do vice-diretor é trabalhar com extensão universitária e permanência estudantil, basicamente, né? E isso hoje, como é que está a FAAC? Você pode dar um panorama? Então, nós temos vários projetos de extensão, são mais de 70 projetos de extensão. Mais de 70? Mais de 70 que atuam na comunidade, né, local aqui, né, e com vários projetos, bolsas, então projetos que atendem comunidades, projetos que preparam os alunos para prestar o vestibular, né? O nosso cursinho é uma referência dentro da Unesp, tem aprovado muitos alunos. Então, há muitos trabalhos de extensão, né, na local, aqui na cidade de Bauru, né, que esses projetos desenvolvem, né? E é a vice-diretoria que coordena a parte docente, infraestrutura, captação, fornecimento de verba para desenvolvimento desses projetos. Sim, sem dúvida. A vice-diretoria está vinculada à pró-reitoria de extensão, né, universitária,
e aí é o vice-diretor que faz, vamos dizer assim, esse trabalho de mediação, né, de fomentar, né, essas atividades de extensão universitária. Né? Agora, só para a gente ter uma noção, eu trago vários pesquisadores aqui. A extensão não deixa de ser pesquisa também, né, Carbone? A questão da extensão é que, naturalmente, ela deveria estar ligada ao ensino e à pesquisa. Nem sempre isso ocorre de forma tão automática, né, e tão direta, né? Na nossa universidade, nós colocamos que são indissociáveis, ensino, pesquisa e extensão, né? Que é o tripé, conhecido. Que é o tripé, mas nem sempre isso está articulado de forma tão indissociável assim, né? Sim. Na área de filosofia, por exemplo, né, que é o Claro. atuo, nem sempre é possível projetos de extensão mais diretos, como em outras áreas, né? Então, há curso de extensão, há projetos de extensão que eu mesmo estou envolvido, mas... O senhor pode dar um exemplo? A gente tem projetos de extensão, eu vou dar um exemplo de um que eu coordeno, né? Que é um projeto de interação comunitária, né? Com o Wagner Silvestre, né? Então, esse projeto traz a comunidade, né, para dentro da Rádio Unesp, né, para colocar problemas da comunidade, desenvolver propostas, né? Então, a gente ajuda ali a fazer a coordenação disso. E detectar os problemas e apontar soluções. E apontar soluções. Muito né? bem, então, professor. Dentre essas atribuições, nós ficamos sabendo que no curso, né, o senhor ministra aula no curso de graduação da FAC, a FAC teve vários cursos com altos índices no vestibular para 2015, né? É verdade, agora saiu o índice, né, da relação candidato-vaga, né? E os nossos cursos ali são bem procurados. O que o senhor né? atribui isso? Bem, são cursos que têm uma demanda social alta, né? Curso de arquitetura e urbanismo, curso de design, curso de comunicação social, né? De artes. Sinal que os docentes e a estrutura do nosso campus está bem... Eu espero que seja exatamente isso, né? Que nós temos uma estrutura que atrai também os alunos, né? Para os cursos, para os nossos cursos. Né? Muito bem. Nós vamos falar sobre filosofia no próximo bloco. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. Se você quiser contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí no seu vídeo. É carbone@faac.unesp.br. Se você quiser contactá-lo, www.faac.unesp.br, clique em Departamentos, Departamento de Ciências Humanas, Corpo Docente, você vai entrar em contato com o professor Carbone. Se quiser interagir com o nosso programa, Ciência Sem Limites, @tvu.unesp.br. Se quiser rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos já já. O Ciência Sem Limites está de volta. Ao nosso lado, professor e pesquisador Marcelo Carbone, pertencente ao Departamento de Ciências Humanas da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru da Unesp. Como vocês puderam ver, o assunto de hoje é filosofia. Professor, trocando em miúdos, o que é filosofia? Então, eu acho que o correto seria dizer que não há filosofia. O que nós temos são filosofias. Filosofias no plural. Então, há diferentes filosofias. Então, ao longo da história da filosofia, tem inúmeros sistemas filosóficos. Né? O que procurou a filosofia? Procurou responder às grandes questões humanas, às questões existenciais. Né? Por exemplo? Então, várias das questões foram discutidas na filosofia, nem sempre resolvidas, mas discutidas. A morte, de onde eu vim? A angústia, né? A natureza humana, as relações sociais, e isso dá origem a várias as divisões que há na filosofia, né? Então você vai ter filosofia política, que discute as questões sociais, as questões das relações de poder. Você tem questões éticas, que discute como devemos agir. Aí você tem outra área que discute a questão do conhecimento, né? E como conhecemos o mundo, percepção, etc. Dentre outras áreas aí que discute tem uma gama questões. muito grande, então. Então, há filosofias e dentro das filosofias as áreas, as discussões. Mas basicamente, se a gente pudesse definir filosofia rapidamente, é essa busca humana de explicar algo que
coloca interrogações, né? Algo que na vida, né, nós nos colocamos o porquê daquilo. Então a filosofia é a busca de resposta para as perguntas, né, para os porquês. Claro que a busca dessa resposta na filosofia tem que se dar através de explicações bem estruturadas, bem precisas, bem claras, né, bem organizadas. E isso a gente chamaria de filosofia. Então é uma tentativa de responder as questões da maneira mais clara possível, a mais coerente possível, a mais bem estruturada possível. E quem responde isso? Então, como não há filosofia, e sim filosofias, há várias respostas às questões. O senhor acredita que para uma questão existem várias respostas? Há várias respostas possíveis, né? Dependendo vamos dizer assim, da teoria ou da explicação dada àquela questão. Para quem está nos vendo, só para poder entender, o senhor pode dar um exemplo prático nisso? Ou seja, um filósofo interpreta um assunto de uma forma e outro filósofo interpreta o mesmo assunto de outra maneira? Vamos pegar um exemplo só, né? Tem uma relação enorme de exemplos. Se nós discutirmos assim, como é que nós conhecemos as coisas, né? Vamos pegar uma área que eu trabalho bastante. Nós podemos dizer que há uma forte influência da experiência para a aquisição de conhecimentos. E outros podem dizer que há elementos inatos ou anteriores à experiência que estruturam essa mesma experiência. Então aí, a resposta. Nós somos formados pela experiência ou há algo biológico, algo inato que se relaciona com essa experiência e estrutura essa mesma experiência. Então não há uma resposta, dizer, está certo essa ou aquela. Há reflexões sobre essa questão. E essas reflexões, claro, nós temos adesões a certas reflexões, né? A certas posições, né? A certas explicações, né? E a adesão, às vezes, é até existencial, né? Ou parte de elementos culturais que levam eu a acreditar, eu a achar que tal explicação é melhor do que outra. Perfeito. Na sua área, o senhor disse que o senhor deu um exemplo da sua área, né? O senhor pode exemplificar mais a sua área de atuação? Na filosofia, como você tem várias áreas de conhecimento, né? Eu citei algumas aqui, né? Ética, política, conhecimento, né? Até agregaria outras, estética, enfim, há uma vasta área de discussões filosóficas e eu acabei me especializando em uma delas, que tem o nome de epistemologia, mas basicamente discute a questão do conhecimento. Como conhecemos as coisas. Então, epistemologia, como conhecemos as coisas. É como conhecemos as coisas. Então, dentro dessa área que tem, se confunde com a própria história da filosofia, né? Você pegar os primeiros filósofos lá, eles já se preocupavam com essa questão do conhecimento, né? Dizer, olha, por exemplo, os gregos, se a gente pegar ali os primeiros filósofos, eles se maravilhavam com questões cosmológicas, né? Olhar as estrelas e perguntar o que é esse universo, né? O que é essa estrutura toda e como nós nos colocamos dentro desse universo, né? E aí tentando dizer, como é que nós podemos conhecer isso? Se podemos conhecer, né? Então há uma história, a história do conhecimento se confunde com a própria história da filosofia. Como eu disse até no começo na introdução lá, a história da ciência também se confunde com a própria história da filosofia, embora, claro, tenha um movimento aí que ao longo dos séculos a ciência acabou se separando da filosofia, né? Daí até na introdução colocar que a filosofia, né, não é algo distinto da ciência, e é mesmo, né? Ela é uma busca de explicação conceitual, enquanto a ciência busca comprovações experimentais, busca elementos que possam ser medidos, a filosofia lida com o discurso, com as explicações, né? E aí a questão do conhecimento toma um caminho muito interessante na história da filosofia, sobretudo a partir do século XVII, né? Não à toa que se você pegar um manual de filosofia vai colocar o Descartes e vários outros filósofos aí do século XVII como aqueles que propriamente constituíram uma teoria do conhecimento ou constituíram a discussão sobre essa relação entre um sujeito que conhece e um mundo a ser conhecido, né? E como essa relação ocorre. Então, eu me especializei nessa área de discussão sobre o conhecimento humano.
como é que conhecemos e quando conhecemos, quais os elementos envolvidos nesse conhecimento. Tá? E são muitos? São muitos, né? Você pode fazer uma lista enorme de elementos. Por exemplo, acho impossível, embora algumas teorias façam isso, mas acho impossível negar o papel da biologia ou da nossa constituição biológica na relação com o mundo. Não devemos negar também o papel que o social tem na nossa constituição. Não podemos negar o papel que a linguagem tem na estruturação do nosso próprio pensamento. Então nós podemos fazer um paralelo entre a história da filosofia ocidental e as questões mais atuais, nesse sentido que o senhor está dizendo? Sem dúvida. O senhor vai responder, mas daqui a pouquinho. Nós estamos chegando no final deste segundo bloco e no terceiro bloco nós vamos aprofundar ainda mais sobre filosofia com o professor Carbone, como é conhecido no campus de Bauru. Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo, volta já já. Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês puderam ver, o assunto de hoje é filosofia. Para falar sobre esse assunto, ao nosso lado, o professor Marcelo Carbone, do Departamento de Ciências Humanas da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru da Unesp. No bloco anterior, nós havíamos então questionado, só que estávamos no final, a relação da história, da filosofia ocidental com o mundo atual, professor. Então, como eu disse, a filosofia pode ser definida como uma busca de explicação para as questões, e as questões atuais são questões que podem ser transformadas em questões filosóficas, né? Então, por exemplo, há uma questão muito interessante sendo discutida, a influência que tem os novos meios criados, né? As novas internet, WhatsApp, na forma como as pessoas se comportam. Então, por exemplo, é um tema interessantíssimo. A gente pode até dizer o exemplo que deixamos de ser falado para ser teclado só, porque às vezes você passa num ponto de ônibus, tem 4 pessoas no celular ali só teclando. Exatamente. Esse é um ponto. Você discute, as pessoas às vezes estão uma ao lado da outra e nem conversam com a outra, né? Mas estão conversando com outras via rede ali, via WhatsApp. Como é que a filosofia discute? Ela analisa, Então, aí isso é um problema que pode ser transformado, né? Isso é uma questão que pode ser transformada num problema filosófico. Quando se discute que esta relação com esses novos meios aí podem ou não, por exemplo, interferir nas relações sociais, né? Então, há quem discuta, por exemplo, que o fato das pessoas se comunicarem por Facebook ou por outras formas aí na rede... Outras redes sociais. As redes sociais, que elas perderiam a capacidade de se relacionar socialmente. Bem, isso não é uma resposta tão direta, né? Acho que as pessoas podem ampliar, inclusive, o convívio social, marcando encontros, se comunicando para poder se encontrar e não deixando de se encontrar porque se comunicam pelas redes sociais. Então, tem pessoas que ficam presas a essas redes de uma forma que elas não... Então, esse é um outro problema, né? Pode ficar tão preso e isso implicar em depressões, né? em estados de estresse, que as pessoas tenham problemas mesmo, né? Então, essa é uma questão que pode e deve ser discutida pela filosofia. Então, pensando num dado muito contemporâneo mesmo, né? Isso é muito bem recente, atual, né? né? Para quem está nos vendo vai falar, puxa vida, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? E filosofia não é tão difícil de se entender também, né? A filosofia, o problema é que ela tem uma linguagem própria, né? Os filósofos, quando escrevem lá tentando discutir um tema contemporâneo, como por exemplo esse que a gente falou há pouco, né, eles vão discutir a partir de uma linguagem própria. Isso que talvez torne difícil, às vezes, o acesso às discussões filosóficas. Isso está ligado com o ensino de filosofia aos professores de ciências? A maneira com que é passado para eles passarem para os alunos? Porque a gente nota que em algumas escolas a filosofia se faz presente no currículo. Sim. Recentemente houve um retorno da filosofia ao ensino médio, né? Pensemos no ensino médio. E esse retorno foi defendido, né, por várias pessoas, né? Eu mesmo defendi esse retorno, e achando que a filosofia tem um papel importante na formação do jovem, né? Ele pode ser colocado para discutir certas questões pela filosofia
que são importantes para a vida dele, né? Então, para a evolução dele ali. Aí, no caso específico da sua pergunta, que essa formação filosófica, no caso da formação de professores, né, eu acho imprescindível para a formação dos professores que eles tenham leituras que sejam formados também para discutir as questões do seu tempo. No caso da ciência, né, no mundo contemporâneo também, uma das características é a valorização da ciência. Podemos discutir o que é esse conhecimento científico. Por exemplo, em geral, quando sai no meio televisivo, como o nosso aqui, ou nas mídias em geral, alguma coisa sobre a ciência, trata a ciência como um conhecimento constituído e verdade absoluta, né? Pronto, a filosofia tá vem acabada, e diz, né? não, na Não é verdade bem a assim, ciência não é bem assim, né? Ela também está relacionada a certos interesses, há isso na ciência. Ela, se você olhar para a própria história da ciência, ela se modifica, aquele conhecimento que era, num dado momento, inquestionável, se questiona em seguida, se modifica. Então, a própria dinâmica da ciência é uma dinâmica de explicações que se modificaram ao longo dos séculos. Então, tratar a ciência como um conhecimento verdadeiro, um verdadeiro absoluto, é alguma coisa que a própria filosofia questiona também. Então, para a formação de um professor que trabalha como ciências, poder problematizar a própria ciência ou as ciências particulares é fundamental, porque senão ele vai transmitir aquele conhecimento como pronto, acabado, inquestionável, quando na verdade aquele conhecimento é fruto de um esforço do nosso momento histórico de tentar dar resposta àquelas questões. Perfeito. Professor, quem está em casa ou quem está nos vendo deve estar perguntando. Ele fala em filósofo, é uma coisa muito antiga, ele falou de séculos antes de Cristo. É verdade. Como existia Piaget, Descartes, Kant, N filósofos. Existem filósofos atuais? Sim, então, a história da filosofia é, né, muito antiga, né? Eu No dia de hoje? De madre e mãe de todas as ciências, né? Que começa lá com o primeiro filósofo, que é o Tales, e podemos pensar em filósofos contemporâneos, né? Numa lista enorme de filósofos aí, né? No Brasil tem muitos filósofos? Tem, nós temos bons pensadores brasileiros, né? Não sei se você sabe, a história do conhecimento filosófico no país, ela é recente, né? Se nós pensarmos ao século XVIII e XIX, eram praticados a filosofia ou dentro da igreja ou nas faculdades de direito. No século XX há uma modificação completa disso. A filosofia é praticada nas universidades, com bons professores de filosofia e com uma boa formação. Então, temos muitos professores de referência no nosso país. Eu gostaria de citar um deles. Vamos lá. Aqui na Unesp, inclusive, nós temos um departamento de psicologia aqui que tem uma professora que é filha desse professor que eu vou citar aqui, que é o professor Oswaldo Porchat Pereira, né, que desenvolveu uma filosofia no Brasil, né, filosofia cética, em textos muito interessantes, né, professor Porchat, mas há vários outros, né, que podemos citar aqui, né, Marilena Chauí, Gianotti, enfim, há uma lista enorme de professores aí, né, Danilo Marcondes lá no Rio de Janeiro, no Sul, vários filósofos também. Muito então bem. há filósofos brasileiros, há pensadores brasileiros, há alguns que se tornaram referências, inclusive fora daqui, né? Eu destacaria, por exemplo, na USP o professor Newton Carneiro da Costa, que é uma referência porque ele criou um sistema lógico muito original, né, a chamada lógica paraconsistente. Perfeito. Então há uma tradição já de estudos filosóficos no Brasil. Quer dizer, então, para quem está nos vendo que pensou que não existia filósofos brasileiros e contemporâneos, o senhor deu vários exemplos. Infelizmente, estamos chegando no final, professor. Tem algum outro tópico que o senhor queira rapidamente destacar, que não foi perguntado? Destacar que o conhecimento filosófico, ele está na base, na história da civilização, do pensamento crítico e reflexivo. Então, onde todo mundo aceitava um tipo de conhecimento, a filosofia vem fazer reflexões e questionar aquelas verdades estabelecidas. Então, essa é uma característica que se mantém na filosofia, essa capacidade de crítica e de olhar para as questões e não tratá-las como verdade definitiva. Muito bem. Então, essa capacidade de reflexão, diria eu, é a grande novidade da filosofia, é aquilo que mantém, no meu caso, por exemplo, um interesse pela filosofia. Pensar as questões do nosso tempo a partir de reflexões filosóficas. Muito obrigado pela sua presença e sucesso nos seus trabalhos.
O Ciências Sem Limites termina aqui. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Nós esperamos por você.